aí, maravilhosa? Tudo bem com vocês? Meninas, eu estou extremamente feliz. Por quê, Jô? Não sei se você sabe, mas essa é a oitava temporada do Podcast Descomplica, o podcast da mulher empreendedora, que foi criado para dar voz para as mulheres empreendedoras, porque eu acredito muito no potencial de vocês, o quanto que vocês são incríveis. E nada melhor do que fazer o quê, né? Como uma mulher ajuda a outra, a gente apoia a outra, a gente quer dar palco. Por quê? Ajudar a outra mulher empreendedora não diminui o nosso sucesso, as nossas conquistas. Você concorda com isso, Jô? Perfeitamente. Ai, que Nós, como maravilhosa. mulheres empreendedoras, precisamos sim desse auxílio, né, de nos apoiar cada dia mais. Ah, isso é incrível, Ju. E eu realmente estava muito ansiosa, Ju, porque além de ser uma nova temporada, o que acontece aqui no podcast? Estamos de casa nova e você veio aqui para Uau! estrear com a gente Uau, muito essa casa obrigada. nova. E aí, Ju, gostou do cenário? Maravilhoso! Vocês não têm noção o quanto aqui é bonito, organizado. De fato, é um sonho. É, tá confortável? Muito Para confortável. bater aquele papo? Muito confortável, muito tranquila. Vai ser Ai, algo incrível, tenho certeza. que ótimo. E essa casa nova, para você que não sabe, onde que a gente está? Ribeirão Preto. Para você que acompanhou o podcast Descomplica, sabe que esse sonho nasceu lá em Araraquara e hoje de casa nova estamos em Ribeirão Preto, mas quem sabe para o mundo, não é? Porque o nosso objetivo é atingir o máximo de mulheres possíveis, gente. E além disso, eu falo que quem maratonar as outras temporadas do podcast Descomplica é basicamente uma escola de empreendedorismo. Quanta mulher maravilhosa, quanta história a gente teve aqui no nosso programa. Então, convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho, aproveita que a gente acabou de começar o programa. Então, conhece aquela amiga empreendedora? Ou aquela amiga que muitas vezes está em transição de carreira ou sonha um dia em ser empreendedora? Eu convido você para mandar para ela esse podcast, para ela interagir. Karina, quero participar do chat ao vivo. Como que eu faço? Se inscreve no canal que você já consegue aproveitar todas as oportunidades do chat ao vivo, porque empreendedora não pode perder a oportunidade. Então, olha ali, o momento de você mandar a sua mensagem para a Ju, de você interagir com a gente, de você mandar o arroba do teu Instagram. Eu quero conhecer o seu trabalho, mulher empreendedora. Quem sabe ainda nessa temporada você não vai estar aqui como a Ju interagindo com a gente. E Ju, eu quero agradecer muito pela tua presença, pela sua disponibilidade, porque querendo ou não, eu falo que principalmente pós-pandemia, o que aconteceu? A gente aprendeu a valorizar o nosso tempo. Então, verdade. toda mulher que senta aqui no podcast, eu entendo como um presente. Então, muito obrigada por disponibilizar o seu agradeço. tempo aqui para o nosso programa. E assim, Ju, eu quero que você se apresente. Por quê? Meninas, antes do CNPJ, existe um CPF, Sim. existe a mulher. E eu estou com a Juliana, a Ju Amaro. E Ju, quem é a Juliana? Conta um pouquinho, se apresenta pra gente. Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Juliana, eu sou mãe, sou esposa, também sou empreendedora. A minha formação é em pedagogia, tenho análise também do comportamento, tenho algumas outras pós-graduações, mas de fato o que eu amo é falar para mulheres e ensinar mulheres. Trabalho com empreendedorismo há 5 anos. Temos alunas em Santa Rita do Passa Quatro. Sou natural de Ribeirão Preto, cidade maravilhosa. Hoje saímos de Santa Rita, viemos direto para cá para gravar. Foi incrível e tenho certeza que nós temos aí muitas coisas para acrescentar e para falar umas às outras. Mas o empreendedorismo trouxe muita vida para mim, essa que é a verdade. Linda. Eu passei por um processo de enlutamento, tanto da Sim. minha mãe quanto da minha avó. Meus pêsames. Obrigada. E o empreendedorismo me trouxe uma nova vontade de viver. O ensinar, o falar, o cuidar. Então, sempre quando eu tinha a oportunidade, né, de trazer algo para essas mulheres, de ensinar algo, seja sobre como criar o público, ou sobre questões de precificação, né, que é o tema hoje do nosso encontro, trouxe muita vida para mim também. Eu percebi que aqueles momentos que eu tinha ali com elas fazia muito sentido, né, para de fato eu sair daquele processo. E hoje nós já temos alunos aí que já começaram a empreender. Ai, que linda, Isso é Ju. maravilhoso. Isso é lindo mesmo, porque é o que você colocou aqui pra gente. Meninas, como a Ju deu um spoiler aqui pra vocês, é isso mesmo. O nosso
tema hoje, que eu ainda vou querer conhecer um pouquinho mais dessa maravilhosa, né? É precificação. Porque, afinal, mulher empreendedora, quem nunca teve problema com precificar o trabalho? Exatamente. Eu me coloco aqui também, viu, Ju? Suei muito, a gente vai falar mais sobre isso, mas o tema de hoje é precificação. Então, pra gente aproveitar também, né, pra essa mulherada aqui. Karina, sou empreendedora, tô com dúvida de precificação, vamos mandar pra todo mundo o podcast, né, porque hoje vai ser o momento da gente conversar sobre, que a gente sabe que tem muita dúvida sobre esse tema, não é? É algo que não tem jeito, eu acho que é uma das perguntas campeãs, não é, Ju? Sem precificação? Dúvida. É. Ju, mas o que eu achei também bacana, até antes da gente entrar 100% no nosso tema, foi a questão do resgate, né? Porque a gente já teve muitas empreendedoras que passaram por aqui, eu me coloco também como uma delas, que a gente teve aquelas fases, cada uma com uma situação específica em tua vida, mas que teve ali, né, o resgate, onde o empreendedorismo trouxe uma nova fase, um novo motivo, um direcionamento. E eu gostaria que você falasse dessa sua experiência, né, porque o que você me disse, Cá, por passar, né, por essa fase de luto, o empreendedorismo foi ali aquele momento para mim. E em que momento que você encontrou isso? Que você, né, a gente entende que tem aquela fase que a gente tem que respeitar também o nosso tempo, não tô bem. Gente, não tá bem, tá tudo certo. A gente também, como empreendedoras, precisa entender que não é só a correria, não é só aquela loucura. Sim. O momento de descanso é um momento de aprendizado também. Não é? É um momento de ter clareza nos nossos pensamentos. E nessa fase tão delicada da tua vida, um momento de luto, você encontrou o empreendedorismo e como que foi esse encontro? Como que você entendeu que aquilo poderia te ajudar nessa fase? Interessante essa pergunta. Logo quando eu comecei, né, a dar aulas, enfim, me formei, pouco tempo depois, né, ocorreu a questão de perder minha mãe, pouco tempo depois a minha avó. E para que não agravasse ainda mais essa questão da depressão, eu comecei a estudar. Então, eu ganhei alguns cursos, eu fiz gestão em educação à distância, fiz outros cursos, todos eles dentro, de fato, da parte da pedagogia, né, do ensino, vamos assim dizer. Mas no meio desse trajeto todo, eu fui convidada para dar aulas de empreendedorismo em uma empresa. Então, eu sou prestadora de serviço de uma empresa que dá aulas de empreendedorismo. Então, eu viajo, né, também pelo Brasil aí dando essas aulas, né, falando para essas mulheres. Mas algo que me chamou muito a atenção sobre essa questão do empreender não foi em Ribeirão Preto. Olha. Em Ribeirão Preto, apesar de ser natural de Ribeirão Preto, eu não conseguia empreender. Eu empreendia de uma maneira muito... Hoje eu vejo de uma maneira muito simples, né? Como eu vejo muitas alunas, às vezes. Não sabia precificar, não conseguia criar meu público. Muitas vezes eu fazia fiado, né? Ainda que fosse... Eu já fui vendedora de semijoia, já fui vendedora de trufa. Então, eu te pago depois, essas coisas assim. E aí, quando nós mudamos, de fato, para Santa Rita, que já vai fazer 3 anos que nós estamos lá, eu de fato vi a necessidade de empreender. Então, como eu já tinha todo aquele material, né, por falar também de empreendedorismo, né, por conversar ali, por gerar dúvidas, né, as mulheres vinham até mim tirar dúvidas sobre questões de empreendedorismo. Olha só. Então, aquilo começou de uma certa forma a acontecer, mas é interessante que eu não parti diretamente para as mentorias e nem para os cursos para empreendedoras. Eu parti, de fato, para as mulheres, para as professoras. Então, eu comecei a falar com as professoras, a ensinar as professoras a empreenderem no sentido de aula particular. Olha só, porque você era professora. Eu era professora de aula particular, eu dei aula aqui no estado e também sou prestadora de serviço do Sebrae. Então, tem todas essas questões por onde nós passamos, nós falamos também sobre empreendedorismo. Então, uma das questões, né, criei vários cursos, tem quase 8 cursos gravados sobre aula particular. Que maravilhosa. Né? Abri uma sala na minha casa, mas o interessante, o boom, né, vamos dizer assim, da minha vida, que surgiu, que Deus permitiu que surgisse ali em Santa Rita do Passa Quatro, foi no momento da precificação. Porque que acontece? Eu cheguei com uma visão de bairro, né, da minha casa até então, que
porque eu era professora particular ali na Redondeza, mas quando eu fui de fato para Santa Rita, eu cobrava o mesmo preço do meu bairro. Só que o que aconteceu? O pessoal de Santa Rita era um preço barato. Uhum. Então, eu quase não tive alunos. Sim. E eu comecei a estudar. Então, eu analisei a concorrência, eu analisei o local onde eu estava, eu comecei com tudo isso. E ali começou a criar um produto, vamos assim dizer. Uhum. E aí, depois que, de fato, eu aumentei o preço, eu, de fato, consegui mais alunos. Aconteceu exatamente ao contrário comigo. Por isso que hoje eu falo com muita, assim, propriedade sobre a questão de precificação. Uhum. Porque muitas vezes, se você não entende o local onde você está, seja o ambiente, seja as pessoas, muito mais do que analisar a concorrência, você também não vai vender. Olha, Ju, E que interessante. Isso que você colocou, eu brinco que tem que ser aquele tipo de frase que as empreendedoras Sim. colocam em um quadrinho, exatamente. né? Que é quase que aquela dica que a gente fala assim, meninas, anotem essa dica, gravem isso na tua Exatamente. cabeça, que mudar o teu valor, quando a gente muitas vezes Exatamente. entende o preço do nosso produto, e a gente nem está Exatamente. falando de valores, mas em conta, em si muitas vezes um valor caro, né, vamos dizer assim. Então, Exatamente. quando eu tive um aumento do valor do meu trabalho, aí sim eu E tive conseguiu aumentar o cliente. preço. Então, assim, agora até aproveitando para a gente entrar nesse tema 100% de precificação, então já vou pedir até para as meninas, Claro. gente, papel e caneta, porque assim, a Ju falou de precificação, eu já vou anotando todos os insights aqui que eu também quero aprender, eu também me coloco como aluna, não é? E assim, Ju, eu gostaria até que você tocasse num ponto para a gente criar uma linha de raciocínio nessa sua precificação, porque o que você falou me tocou bastante, conhecendo que tanto que eu posso colocar aqui, que até arrepia aqui, né, que eu me coloco, né, como no teu lugar, vamos dizer assim, porque eu também tive essa questão do, onde começou a sua empresa, Karina? No quarto de casa, né, então ali no quartinho, Exatamente. cheguei a receber cliente com computador ali na mesa, uma coisa simples, né, Sim. dentro da minha residência, e você me falou assim, Cá, isso é um ponto que eu achei maravilhoso, porque muitas vezes as meninas acham que empreendedorismo é um dom, que empreendedorismo Não é. muitas vezes, eu tô perdida, mas o nasci quanto que é empreendedora. lindo você falar o quê? Cá, eu peguei um ponto de ancoragem, vamos dizer assim, né? Um ponto que eu tinha proximidade, porque você era Exatamente. professora. Sim. Então, aonde veio aquela questão da linha de raciocínio? Se eu estou empreendendo como professora, irei falar com professoras. Então, Exatamente. essa linha que você fez eu achei maravilhosa, mas eu queria que você falasse desde o início, por quê? Eu tenho certeza que tem muita empreendedora que muitas vezes se sente até um pouco enfraquecida na questão do me sinto menos empresária, menos Sim. empreendedora por estar iniciando na minha casa. Então, como você mesmo falou, Cá, eu peguei uma sala, né, da tua casa e Exatamente. transformei ali em sala de aula, vamos dizer assim. Então, E virou uma sala de aula. ali que você começou a empreender. Então, fala assim pra Sim. mim, como que foi essa ideia do preciso abrir aqui? Como que foi esse seu início? Até chegar nesse ponto que você falou, entendi meu preço errado, preciso aumentar e comecei a vender. Conta essa Exatamente. história. É interessante isso, porque aconteceu de uma maneira muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Desde então, né, eu trabalhava em Ribeirão, mas eu dava aula nas casas. Certo. Então, quando eu fui para Santa Rita, eu não consegui emprego, vamos assim dizer. As minhas aulas do estado eu não consegui, né, dar aulas em Santa Rita. Comecei em casa mesmo, Aham. ali com algumas coisas que nós tínhamos, né? Tinha mesa, cadeira, materiais. Comecei a criar tudo aquilo. Criei um Canva de negócio, né? Por já ter a facilidade. Então, Sim. criei ali o meu público e comecei ali a entender um pouco das necessidades. Cheguei em algumas escolas, não tive tanto acesso. Porque a sua intenção era dar aula Para crianças. para criança, Isso. perfeito. O meu público inicial era de 6 anos até 11 anos. Certo. Era aquela faixa etária ali. Uhum. E junto com a aula também particular, né? Sim. Eu fazia a parte de arte-terapia. Ai, que legal. Por ser, né, arte-terapeuta, eu também incluía ali com aquelas crianças. O boom, de fato, aconteceu de uma maneira diferente, porque começou a chegar mais crianças, e eu falei pro meu esposo, falei, amor, vamos então investir um pouco mais aqui Certo. e vamos melhorar a visibilidade.
porque a minha sala era logo na entrada da casa, eu morava no centro da cidade, Aham. e assim eu tinha uma garagem. Então eu fui e mandei uma pessoa pintar a minha Uhum. garagem para chamar mais atenção. Como se fosse realmente seu empreendimento ali, né? Exatamente, mandei fazer uma placa, fiz cartões, fiz live, fiz Olha como isso é um importante. Facebook, um Instagram, tudo diferente. Eu tinha uns dias, né, que eu fazia as lives. Perfeito. Então, conversava ali com as mães de uma maneira bem geral, com as avós também, que elas me procuravam, né, para as Uhum. aulas e para as terapias também. Sim. E aí, quando de fato a moça finalizou, né, ela demorou 3 finais de semana para finalizar. Quando finalizou, eu recebi uma notificação da própria imobiliária que o meu contrato, ele era um contrato residencial e não comercial. Como se eu estivesse ali fazendo um comércio, né, daquele espaço. Uhum. Então, eu entendi que ali já não era mais o tempo de permanecer, Sim. né? Pedimos um tempo ali até a gente sair. Aluguei uma sala em outro local. Mudei, de fato, né, de um local, de fato, para outro. Uhum. E comecei a entender também um pouco das questões. O que acontecia? As mães dos alunos, elas queriam empreender. Então, eu acabava não falando somente com os alunos, eu falava com as mães também. Só que o que aconteceu? Como eu estava vendendo, né, aqueles cursos para as professoras, enfim, para tudo isso, as outras alunas também procuravam para a parte de empreendedorismo e sobre precificação. E eu falava para elas a minha história. Eu falava, olha, eu só consegui de fato ter lucro quando eu mudei o preço, eu entendi a questão do valor, né? Então, eu comecei a pontuar ali algumas coisas com elas que começou a fazer sentido também. Olha que legal. Para elas de uma maneira em geral. Então, eu já estava na sala, então eu mudei de casa, eu mudei de sala, enfim. Começou toda aquela tramitação. Algo ali que também começou a acontecer, quando eu comecei a vender esses cursos para as professoras, esses cursos, eles eram muito baratos, vamos assim dizer. Já nessa sala que você estava, Já ainda nessa era sala que eu estava. barato. Ainda era barato. Certo. E aí, uma das minhas mentoras, a Jame, beijo, Jame, ela falou, Ju, vamos mudar um pouquinho o seu público sobre essa questão e vamos fazer algo voltado para empreendedorismo? Porque essas mulheres já te procuram. Certo. Eu já tinha alguns casos aqui em Ribeirão de mulheres que eu tinha prestado consultoria, que tinham aberto, né, abriu uma sala de psicopedagogia, saiu de casa, foi para a sala, tá tendo lucro, super bacana o trabalho dela. A outra, ela era cabeleireira, então eu fiz a precificação para ela, começou de fato a ter lucro, né? Saiu do vermelho. Ela falou, você já tem esses casos, então por que não você migrar? E eu falei, meu Deus, vamos, né? Será que é o momento? Vamos, Aquele será gelinho que é o momento? na Aí, barriga, né? de fato, gelou muito assim a minha barriga. Foi um outro processo também, Sim. né, na minha vida de uma maneira bem geral, mas ali começou. Mas o que eu percebi sobre a sala? Que eu estava escondida dessas empreendedoras. Nessa sala que você tinha escolhido, porque nessa fase você tinha Sim. agora minha casa é minha casa, né? Sim. E eu tinha uma sala que era onde você atendia. E mesmo assim, essa sala estava escondida. Estava escondida. Mas por que escondida? Onde que ficava essa sala? Essa sala, ela fica, né, não, ficava, na verdade, numa galeria Certo. em Santa Rita. E ela era a última sala de dentro da galeria. Então, assim, as pessoas não conseguiam me ver e eu não poderia pintar lá fora ou coisas assim. Entendi. Então, aí sempre quando eu passava o endereço, as pessoas demoravam de 10 a 15 minutos para encontrar o local. E eu falei, gente, mas numa cidade pequena, como que eu vou fazer para de fato continuar, né, nesse segmento se as pessoas não conseguem me ver? Sim. Porque você chega numa cidade pequena, as pessoas te perguntam, você é filho de quem? Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? O que você faz? O que você faz? Essa questão toda. Então, eu falei, não, preciso ser vista. Sim. E aí, foi então que apareceu, Deus abriu uma porta para nós lá na Associação Comercial. Beijo, Andréia. E aí, hoje, né, nós faz mais ou menos uns 2 meses que nós estamos na sala. Então, eu trabalho dentro da Associação Comercial. Que bênção. De Santa Rita do Passa Quatro. Parabéns. Obrigada, obrigada. Que então, legal. Nós temos uma sala lá. Já organizamos, né, algumas coisas. Temos mesa, TV, ar-condicionado. Agora, no dia 13 é o dia também da nossa inauguração. E para melhorar a visibilidade e para ensinar também as alunas, né, a empreenderem na prática, nós criamos os eventos. Olha então, só. dentro da associação comercial, em parceria com eles, nós podemos utilizar o salão comercial. Para fazer os eventos. Para fazer os eventos. Então, que os legal. eventos que eu faço não são cobrados.
a não ser Olha. o que as próprias alunas fazem. Então, eu tenho aluna que já se formou que faz bolo, então ela vende bolo. Eu tenho aluna que se formou que faz salgado, então ela vende salgado. A outra é personal chefe. Né? Temos parcerias ali com algumas apoiadoras que elas fazem algo ali para vender. Então, eu trago sempre de 2 a 3 pessoas para falar sobre uma dor das mulheres, seja igual o próximo agora, tem a questão da parte dos produtos, saúde do rosto, né? Coisa assim que ela trabalha com maquiagem. Tem a questão também da psicopedagoga, que ela também vai estar falando conosco. E tem eu lá também para falar com elas sobre empreendedorismo. Para interagir. Para interagir com elas também. Ai, que bacana. E isso eu achei muito significativo, Ju. Achei Sim. muito legal até a gente mostrar essa linha de raciocínio. Sim. Porque o que a gente vê muito na maioria das empreendedoras, quando a gente fala para elas se inspirarem, né, em algumas empreendedoras, qual que é aquela empreendedora que você se Sim. inspira? Então, a gente sempre entende a dificuldade do inspiração Sim. e bloqueio. Não é? Porque, como assim, Karina, você tá Exatamente. louco? Como assim inspiração e bloqueio? Porque eu vejo que diversas empreendedoras, Sim. a gente se inunda tanto, vamos dizer, que Sim. vira literalmente uma inundação, É verdade. porque a gente fica incapacitado, a gente se afoga. Sim. Então, ou a gente vai se inundar de informação, então a gente fica na teoria, estou fazendo curso, E não chega na prática. nunca chego na prática, ou tenho diversas empresárias, empreendedoras que me Sim. inspiram, mas ao mesmo tempo me bloqueiam. Por quê? Culpa nossa, a gente tem que começar a assumir essa culpa, não é? Exatamente. Me inspiro tanto que me sinto incapaz de iniciar, porque olha onde essa mulher está, olha a grandeza dela, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas essa linha de raciocínio que você me coloca é maravilhosa, porque tem quem vai chegar agora, que tá te conhecendo, quem que é a Ju Amaro que tá falando, né? Sim. De precificação ali no podcast Descomplica. Não, maravilhosa, empreendedora. Então, para quem tá chegando agora ao vivo, eu já quero falar para você, interage aí, viu, no chat ao vivo, porque empreendedora tem que aproveitar, não é, Ju? A Sim. empreendedora tem que aproveitar todas as oportunidades. Então, Exatamente. conhece a Ju? Conhece a história dessa maravilhosa? Coloca no chat pra gente. Conheça a Ju, aprendi muito com ela, maravilhosa. Declare seu amor. O quanto que a gente gosta, né? Quando as Nossa. pessoas declaram um amor pela Exatamente. gente. Mas o que é mais incrível é isso, é a gente mostrar a realidade do... Olha onde a Karina está hoje, olha Sim. onde a Ju está hoje. Então, para quem chega agora e vê a Ju maravilhosa no podcast aqui, falando sobre o seu trabalho, se esquece que ela iniciou na casa dela. Como você, muitas vezes, né? Como essa Exatamente. empreendedora que está hoje na casa dela falando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Sim. Ou eu estou em transição de carreira, aproveitando esse momento para ser uma virada de chave, ou ainda sou CLT, ou realmente... Karina, Empreendedorismo é para mim, que elas empreendedorismo é para mim, larguei de vez a CLT e vou empreender. Mas é interessantíssimo você falar da tua linha de raciocínio, para a gente ver aonde você teve que passar para hoje chegar onde você está. Sim. Da tua casa até a associação comercial, Ju, Nossa! quantos anos? Olha, foi mais ou menos 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu de fato decidi dar essa virada de chave, vamos dizer assim. Uhum, Eu gosto muito de estudar. certo. Então eu passo ali 3, 4 horas por dia estudando Estudando. sobre algo. Mas Olha que o que legal. eu percebi? Você falou algo muito assim, muito importante, que acontece com muita frequência. Uhum, Muitas vezes nós fazemos tantos cursos e que, de fato, ao invés daquele curso ser algo que vai te beneficiar, que vai te potencializar, ele às vezes acaba ali te fragilizando em alguns pontos. Por quê? O excesso de informação também não é bom, né? E o excesso de informação entre várias pessoas falando, de repente, do mesmo tema, tá tudo certo, mas quando você tem muita informação mas você não consegue sair do lugar, tem algo de errado com você. Então, o que eu precisei pensar ali, de uma maneira bem geral? Mudar, me reinventar. Eu falo que Santa Rita foi, de fato, assim, uma peça fundamental na minha vida, né? Do meu marido também. Sim. Para mudar, para sair do lugar, para sair, de fato, da nossa estagnação. Né? Então, nesse momento, eu precisei me reinventar em todos os sentidos. Nas minhas redes sociais,
né, na criação de conteúdo, ali como mãe também, Sim. né? Eu não consigo, por exemplo, eu não sou CLT, né? Eu tenho todas as questões das palestras, das mentorias. Por exemplo, eu não trabalho todos os dias até às 5 horas. Então, tem alguns dias que eu tiro para ficar com meu filho, que ele vai no futebol. Tem outro dia que eu tiro, igual eu sempre falo que eu tenho a minha manhã da caixinha do nada, que eu fico lá, né, eu Que comigo, né, delícia! pra tirar também algumas ideias, né, fazer algumas coisas ali. Que nós precisamos disso, Nós né? precisamos desse tempo para Uhum. nós. Então, o primeiro ponto, né, o que eu vou fazer? O que a Ju vai fazer? Tá, a Ju vai falar com empreendedoras? Então, Certo. vamos falar com empreendedoras. Então, para isso também fiz mentoria, Uhum. né? Então, assim, fiz a mentoria no sentido de como que eu vou mentorear se eu não sou mentoriada, Certo. E isso né? também é maravilhoso, né? Sim, Entender que, como a gente disse, né? Claro, tem quando a gente se apaixona, e eu exatamente. sempre falo para as empreendedoras, quando elas estão perdidas, cá, se eu tivesse que iniciar hoje, o que aquece seu coração? O que é algo que, se você tivesse que acordar domingo de manhã para Você faria. executar, você faria? E Sim, também entender que qualquer empreendimento, do menorzinho até a multinacional com 1 milhão de funcionários, sim, tem os problemas, né? sim. Tem as situações. Mas eu brinco muito com: eu vou escolher aonde enlouquecer. Faz sentido. Eu vou escolher Faz aonde sentido. eu quero passar situações que vão me tirar da minha zona de conforto, que vão me deixar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o quanto que isso é importante, a gente seguir para essa linha de raciocínio, né? Sim. Do talvez eu não sei ainda o que eu quero, mas o que você pode transformar de hobby em empreendimento? Se você muitas vezes faz aquele bolo gostoso, se você faz crochê muito bem, se você se comunica com as mulheres muito Sim. bem, o que você faz que te deixa confortável, que te deixa feliz, que você fala, será? Que muitas vezes você não está olhando com aquele olhar de empreendedora, né? Aquele olhar Sim. mais comercial. Será que isso não vira um produto? A gente só sabe tentando, literalmente. Exatamente. E isso que você colocou, eu achei interessante também, porque quando o podcast ele foi criado, eu também estava como empreendedora falando, eu preciso me especializar, preciso Que bom. fazer vários cursos. Você falou de Sebrae, eu estava na época do Empretec. Uau. Fiz o Empretec para, deixa eu entender aqui, né? Eu como empreendedora, o que está acontecendo. E no Que bom. Empretec eu achei bacana que eu me relacionei muito com algumas empreendedoras lá dentro e que muitas brincavam assim comigo. Cá, você é cara de pau. Você vai, você fala, você não tem vergonha, você vai lá na frente, erra tudo, mas Você errei, vai. tudo bem, vamos de novo. Vamos recomeçar. Então, eu também sinto essa questão do, não, se ninguém me apoiar, eu vou lá e faço. Então, Karina, aonde que você descobriu essa Exatamente força? isso. Eu sinto que você tem uma voz, e isso foi o que mais me tocou. Eu sinto que você tem uma voz que eu ainda não tenho. Então, eu falei, ok, como que eu vou fazer para ajudar outras empreendedoras a encontrar a Sim. voz como eu encontrei? Então, se hoje a gente fosse falar de precificação, Ju, tem aquelas mulheres que estão realmente perdidas em casa, que a gente muitas vezes se inunda de informação, cada pessoa tá falando de uma forma, então muitas vezes ela tá seguindo várias, vamos pegar aqui uma Sim. linha de raciocínio boleira, tá seguindo várias Sim. boleiras, cada uma fala de um preço, cada uma fala de uma coisa, mas uma tá no Rio de Janeiro, outra tá no Nordeste, outra tá em São Paulo, então eu sigo... Cada uma está no local. Cada uma está num local, cada uma tem seu preço. Sim. E isso faz essa empreendedora estar perdida. Para quem está começando hoje e está com muita dúvida em precificação, tem um norte? Tem como começar? Tem Como sim. que começa? Excelente pergunta. Você sabe que um dos pontos principais, né, que nós falamos e nós fazemos sempre na parte da precificação é entender para quem primeiro você está vendendo. Ótimo. Qual que é seu público? Ah, o meu público, vamos lá, ou vamos criar um público. Você falou sobre as trajetórias. Sim. Eu gosto muito de pegar pontos, porque eu sempre brinco com ela que quem nasce grande é monstro. Olha só, Então, verdade. nós precisamos entender que ponto nós estamos. Se você Certo. faz bem bolo, faça aquilo, né, que parece simples para você, de repente vai fazer muito sentido no paladar da outra pessoa. Certo, Né? com Porque o certeza. bolo, geralmente, não é, na verdade, não necessariamente, ele é só a parte da alimentação. Às vezes remete à infância,
lembranças, Verdade. uma série de coisas que ali o seu produto vai trazer para outra pessoa. Olha que legal. Então, dentro da precificação, nós analisamos esse público, analisamos a concorrência e, de fato, fazemos aquilo que todo mundo fala: preço fixo, né? Valores fixos ali, né? Uhum. Valores variáveis também dos custos, na verdade. Custo Certo. fixo, custo variável. Nós colocamos ali uma porcentagem de venda interessante para você também, né? Que E aí, legal. dentro disso, eu também realizo depois com elas o Prolabore, né? Para elas saberem, né? Entenderem também um pouco, de fato, quanto que elas vão ganhar trabalhando todos aqueles dias. E Uhum. isso também a gente vai conseguir incluir ele dentro da própria precificação. Porque o que eu percebo? Muitas não começam porque acham que se vender 10, 15 bolos no mês não vai fazer diferença. Uhum. E muitas querem, por exemplo, igual muitas fazem curso de bolo, de salgado, enfim, de maquiagem ou até mesmo de produto ou serviço, elas acham que para ganhar aquele valor da CLT, elas têm que trabalhar às vezes mais dias do que naturalmente elas já trabalham, ou Uhum. elas querem trabalhar pouquíssimos dias. Então eu tive O alunas já, desequilíbrio, né? 8 ou exatamente. 80. Eu já tive alunas que chegaram para mim querendo ganhar R$ 6.000 e não tinham venda. E eu Uhum. também já tive alunas querendo ganhar R$ 500 por mês como segunda renda. Hum. Mas aí eu preciso encontrar um equilíbrio dentro também dos dias que ela tem disponível para fazer aquele produto, ou para fazer aquele serviço, ou como também forma de entrega. E aí, dentro da própria precificação, nós fazemos essa análise e eu entrego para elas. Igual, por exemplo, nós tivemos uma aluna, a Cláudia, que ela fez a parte de salgados. Então, nós fizemos o cardápio com ela, né? Fiz junto com elas ali, com ela, na verdade, essa parte de cardápio. Então, dentro desse cardápio, nós criamos ali alguns valores. O que acontece? O que é mais fácil você vender? 1 cento de salgado ou 10 bandejinhas de 10? Boa pergunta. Então, ela precisa entender o público. Por exemplo, Aham. como em Santa Rita tem vários comércios grandes que tem muita mulher, Olha então tem só. loja, não vários, assim, tem umas Aham. 5 ou 6. Mas entender o público, né? Que está Exatamente, ao seu alcance naquele exatamente. E momento. ela já tem acesso a essas mulheres. Então, a Olha questão só. tá aí. Então, Aham. eu falei para ela, então vamos criar algo ali que você consegue vender, né, de Uhum. uma maneira mais simples, essas bandejas para essas mulheres. Porque é mais Nossa, que fácil, às vezes, do legal. que você vender 100, você vender 10 de 10. E fazer aquilo que você falou, né, Judo? Por exemplo, quando a Sim, gente pensa até usando como exemplo o cento do salgado. Ah, o cento do salgado eu vou usar só para um momento festivo, exatamente, né? Porque vai ser difícil eu levar 100 salgados para casa com meu exatamente. esposo. Hoje lá em Sim. casa, né, minha família é eu, meu esposo, vulgo voz de Deus, que está aqui entre nós, viu, gente? Quem fala assim, Karina, cadê a voz de Deus? A voz de Deus está entre nós, certo? Interagindo com a gente, criando tudo aqui, os nossos stories, filmando o nosso bastidor, então a voz de Deus está aqui. Mas lá em casa é quem? Karina, a voz de Deus e os 2 pets. Vou levar um cento de salgado? Muito. Talvez uma ansiedade, talvez eu leve, talvez numa necessidade eu quero, Sim, né? Mas é muito mais fácil eu pensar nossa, como é gostoso aquele salgado da Maria, mas ela só vende exatamente. o cento para mim não Sim, faz sentido, mas sem bandejinha. tem bandejinha, Que aí eu vou exatamente. consumir Sim, muito mais, né? Isso é legal quando a gente consegue abrir a cabeça dessas empreendedoras para isso. exatamente. E quando você falou isso pra essa empreendedora? Ela ficou impactada. Ela falou: Nossa, professora, é mesmo, né? Eu não preciso vender 100. Eu falei: Não, você pode vender menor quantidade, por quê? Se essas mulheres trabalham o dia inteiro, qual que é a disposição delas chegarem em casa e fazer a janta? Elas Uhum, não vão ter essa disposição, esse pique, essa, né? Então, assim, criar verdade. ali um cardápio, né? Uhum, Simples também para você, para ela, no caso, fazer. E para ela entregar. Olha, pessoal, ó, todas as terças-feiras eu tô aceitando encomenda de coxinha, quibe, risoles, enfim, tá? Vou estar uhum. entregando para vocês na quarta. Quem vai precisar? Olha, que Então, ela já ótimo. vai com essas questões também. Tem a outra que é personal chef, Ah, que ela vai até as casas que legal. também para fazer. Tem uma que é de lingerie, tem uma que é a parte de artes. Então, Sério? cada uma nós criamos de fato ali um público para que elas de fato consigam vender. Qual assim uma das questões, né, que eu encontrei Uhum. nessas alunas e das alunas de uma maneira em geral? Elas não se veem de fato como elas são. Elas se veem muito menores, muitas vezes. Então, as alunas que estão chegando até você, é Sim, como se você tivesse que colocar um
espelho Exatamente. ali na frente dela. Como que essa mulher Exatamente. chega até você, essa mulher empreendedora? Como que ela se vê? Várias chegam sem... Algumas sem autoestima, outras com muitas crenças limitantes. Tanto que dentro do programa, né, do nosso método, nós temos 6 dias só de inteligência emocional. Então, Olha. dentro aqui da apostila, cada dia tem algumas perguntas que depois eu tenho um momento com elas, que nós falamos um pouco sobre crença, sobre algo que limitou, porque de fato, às vezes ela não conseguiu empreender ainda, porque que de fato ela se vê daquela forma, será que foi o que o pai falou, o que a mãe falou, ou às vezes algum bullying que sofreu na escola, porque muitos dos nossos traumas, eles vêm da infância. Sim, com Então, certeza. por que de fato em alguns, como que eu posso dizer? Em alguns locais da nossa vida, e até mesmo, né, empreendendo, por que ela ainda não saiu daquele lugar? Por que ela não saiu de dentro daquela caixa? Então, eu Certo. trabalho com elas também, logo no início ali, a questão da inteligência emocional, para entender o porquê que ela ainda não fez, se ela já sabe fazer algo, se ela já tem tantos cursos. Então a gente vai além do preço, porque Além do muitas preço, vezes tá além do ali preço. com tudo na mão, mas Sim. tem algo que ainda está bloqueando essa empreendedora. Fomos Exatamente. surpreendidas, porque, né, não é só literalmente o dinheiro Não, na mesa. não. Muitas vezes um bloqueio emocional pode estar impedindo essa Exatamente. mulher de alcançar aquele objetivo. Exatamente. Olha como que isso é importante, não é, Ju? Quando a gente Exatamente. realmente consegue Sim. ali trabalhar com tudo isso. Então, criando uma linha de raciocínio aqui, Ju. Precificação, então. Primeiro ponto que a gente tem que entender que essa mulher precisa... Meninas, anotem. Primeiro ponto, então, para quem eu quero vender? Exatamente. Quem que é o meu público, certo? Exatamente. Depois que eu entendi quem que é o meu público, vamos ver se eu aprendi certinho com a professora. Então, vou entender quem é o meu público. Após isso, eu vou entender o que eu vou vender, né? Eu vou vender para quem? Para essas Sim. pessoas. O que eu vou vender para essas pessoas, né? Já eu tenho um Sim. público formado ou eu preciso Sim. formar? Criar. Sim. Aí entendi o que eu vou vender, né? Sim. Tenho um público, sei o que eu vou vender. Aí eu vou realmente para precificação, que seria custo fixo. Um exemplo de custo fixo que eu posso colocar é, se essa empreendedora está começando ali na casa dela, o aluguel tem que entrar, né? Uma parte, gente, uma parte. Mas uma parte desse aluguel Água, tem que luz. entrar, água, luz, tudo que ela está usando da Telefone. residência, querendo ou não, é um Sim. custo fixo. Sim. Porque ela vai ter todos os meses. Exatamente. Mas um bom norte é esse. Entenda, coloca ali, né, na pontinha do lápis. Anota tudo. Né, anota tudo. Para quem você vai vender, o Sim. que, custo fixo e variável. Cheguei na minha precificação ali, ainda tô com dúvida, a Ju está aqui para te ajudar, que a gente vai falar até sobre isso, que tem um produto, inclusive, para ajudar essas meninas a isso. E, Ju, quando a gente falou lá no início, né, do podcast, para você que está acompanhando a gente, que está no chat ao vivo com a gente e conhece a Maravilhosa, já declarou amor por ela? Lembra que eu falei para vocês? Porque antes do CNPJ tem o CPF, tem a Ju, a Mara Sim. maravilhosa, que está aqui presente com a gente. Então, comentem bastante aí, interajam no chat ao vivo com a gente. Fez sentido para vocês ou não? Ah, essa era a minha dúvida. A Ju vai interagir com vocês depois no chat ao vivo também, né, Ju? A gente vai deixar um tempinho para ela fazer isso com vocês. Então, ficou com uma dúvida? Manda uma pergunta, né? Você Sim. pode até muitas vezes aproveitar para criar um conteúdo na tua rede Sim. social, esclarecendo um pouco mais. Mas se a gente falou que tá tudo junto, tem um quadro aqui no podcast, Ju, que a gente chama do quê? Dias de luta e dias de glória. Então, para quem sabe que aqui no podcast estamos entrando nesse quadro, significa o quê? Que a gente está se encaminhando para os momentos finais do podcast. Então, Sim. em primeira mão, já quero te agradecer novamente pela sua Agradeço. participação e quero que você compartilhe agora aqui com a gente. Diga-me tudo, não esconda-me nada. Muito bom. Quando o quadro aqui é dias de luta e dias de glória. Eu falo que como empreendedora a gente tem luta, mas calma, gente, que a glória vem, a glória vai vir. Sim. Mas pontua pra mim, um dia que você coloca como um dia de luta e para aquecer nossos corações, a glória veio. Qual que seria um dia de glória? Um dia de glória, sem dúvida, foi quando eu vi ela se formando. Que nós temos o certificado também. Aquele dia, para mim, fez muito sentido.
Quando você viu as alunas se formando. As alunas se formando. E quando eu recebo uma devolutiva delas, igual eu preciso agora, né, colocar até algumas no Instagram, que assim, Ju, eu consegui vender. Ju, eu consegui fazer, né? Ju, eu recebi a minha primeira cliente. Ju, ó, tá dando certo, né? Então, isso de fato, pra mim, assim, um ponto que foi um dia de glória foi o dia de fato da formatura da primeira turma. Nossa, foi que algo linda. muito diferente. É quando a gente se sente, né, pertencente à história daquela mulher. Foi. Que linda. Foi um dia assim que eu nem passei rímel pra não chorar. Pra não fazer um cosplay de panda ali, algum negócio aqui, né? Mas foi muito bom, de fato. Mas os dias de luta, as lutas são todos os dias, né? As lutas são diárias, né? Te assustam as lutas diárias do empreendedorismo? Algumas, sim, quando você não tem um posicionamento, né, muito claro, de fato, do que você quer. E algumas questões também relacionadas, às vezes, em situações que não somos nós quem resolvemos. Quando foge das nossas mãos. Quando fogem das nossas mãos. Daquele medinho. Exatamente, aí dá aquele medinho. Mas a gente precisa voltar. Precisa. Né? Volto aqui e recomeço tudo de novo. Libera a caixinha do nada, chora, chora, chora. Mas, gente, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Então, aquele momento de choro, eu falo pra minha voz de Deus. Tem dias que todo mundo fala, Karina, é calma, Karina é plena. Fala assim, calma. 10 minutos de choro, de grito, vamos. Sim. Eu precisava só desabafar, né? Até na parte da terapia, precisava colocar pra fora. Sim. Agora estou bem, não tem mais nada aqui dentro me pesando para o novo. E, Ju, o que eu gostaria que você falasse também? Tem um espelho aqui na nossa frente, certo? Se você tivesse que olhar para Juliana Amaro, empreendedora, que passou por tantas coisas que só você sabe tudo que você passou, porque tem certas lutas que é só você e Deus. A gente sabe muito disso, né? Mas eu falo que a cobrança da mulher empreendedora, sendo esposa, mesmo que, cara, não sou esposa, não sou mãe, mas tem a família, tem uns amigos, a cobrança da mulher empreendedora é muito grande. É extremamente grande. Mas a cobrança nossa é maior. É muito maior. Eu falo que muitas vezes a gente se cobra de uma maneira que chega a ser cruel. Sim. Mas vamos esquecer a cobrança? Se hoje você tivesse que olhar no espelho para Juliana empreendedora e passar uma mensagem para ela, uma mensagem positiva, sabe quando a gente tem o poder de voltar ao tempo e pegar na mão daquela empreendedora que estava lá na sala dela, falando, será que é isso? O que você falaria para ela hoje? Nossa, pergunta que mexe com o nosso coração, né? Que a gente já fica aqui, que eu já me imaginei. A gente já chora, já, mas é muito bom. Você sabe, Karina, que eu faço sempre alguns apontamentos. Eu costumo, por exemplo, quando eu vou criar algumas coisas, eu sempre coloco um tempo, um prazo, né? Eu sou cristã, nós somos, né, cristãos, meu marido é pastor na igreja metodista, por isso que nós fomos para lá, para Santa Rita. Deus já sabia de todas as coisas e eu agradeço demais esse tempo, mas eu sempre tiro um tempo de oração e um tempo também de entrega e também um tempo de estudo, né? Porque nós fazemos até um ponto, né? Nós fazemos, de fato, a nossa parte, né? E Deus faz, não a nossa parte, mas, né, aquilo que cabe a Ele. Descansar em Deus. E descansar em Deus, exatamente isso. Então, eu percebo, assim, que em alguns momentos eu precisei ser reconstruída, de fato, assim, em todos os momentos, tanto na parte da vestimenta, tanto na parte do cabelo, né? Essas questões todas, o pessoal que me acompanha de cabelo grande, às vezes não expressava. Eu lembro que em alguns locais por onde eu ia, as pessoas falavam, mas você é muito novinha para falar de empreendedorismo, como se precisasse ser uma pessoa muito mais velha, né? Então, assim, eu coloco alguns pontos, eu oro sobre isso, peço a Deus direção e clareza. E depois de algum tempo, se nada ali acontece, depois de 6, 7 meses, de fato, eu, né, deixo aqueles, como que eu posso dizer para vocês? Aqueles projetos e reinicio outros projetos. Então, assim, eu tenho muita, muita clareza e muito, muito agradecimento. Acho que se eu olhasse para aquela mulher lá de trás, né, que chegou lá em Santa Rita, que não encontrou serviço, né, que montou a sala, e que muitas vezes teve que sair correndo quase,
né? A minha família toda mudou comigo. Meu marido é um apoiador, assim, maravilhoso, Bom, sabe? Eu não posso, maravilhoso. não tem, assim, o que dizer, Uhum. sabe? Às vezes ele tá cansado, ele vai na sala, ele organiza, ele faz, ele, né, me trouxe hoje. Apoiou, tá realmente Apoiou, aplaudindo, vamos lá. aplaudindo, né? Teve a parte também de tirar as fotos. Ele fala: não, amor, vai dar certo, Que legal. né? O meu filho também, meu pai, né? É empreendedor também, meu marido. Mas assim, eu tenho uma equipe, vamos assim dizer, né? Eu tenho muito apoio na minha casa. Que bom, Ju. Sabe? Então, mesmo assim, quando para muitas pessoas às vezes parece loucura, Aham. né? Deixar de ser professora para ser empreendedora, para fazer, né, uma série de coisas ali, Sim. eu tenho um apoio muito grande. Então, assim, se eu pudesse olhar para aquela Juliana de antes, eu falaria: vai dar certo. Vai Ai, ter que desafios, linda. você vai chorar, né? Você vai precisar estudar mais, você vai precisar orar mais, você vai precisar, de fato, se encontrar em alguns pontos, né? Você vai precisar sentar com a sua família e falar para ela o que está acontecendo também, Uhum. né? Eu sou muito clara, eu falo: amor, vamos fazer isso? Vamos fazer. Certo. Vamos fazer, né? Aquilo outro, vamos. Mas eu falaria isso para aquela Juliana: vai dar certo, você vai conseguir. Ai, Tem que muitas pessoas que linda. torcem por ti também. Meu marido, meu filho, meu pai, né? Tem uma equipe aí. As alunas, eu recebo muito carinho, assim, delas. Ai, que gostoso, Nossa, Ju. muito, assim. O pessoal da associação que abriu as portas, né? Para nós estarmos lá, assim. Eu, assim, sou muito grata. Tem a Jame também. Assim, eu não tenho a Dai, eu não tenho, assim, o que dizer. Só gratidão. Só gratidão por E esse tempo. agora, o podcast. Sinta-se aqui, viu? Ai, que Acolhida agradeço, que agradeço. pelo podcast. Mais uma Obrigada, rede Ká. de apoio. E Obrigada. saiba que aquela Juliana, com certeza, tem muito orgulho de onde Sim, você chegou. sim. E, Ju, se a gente falou de empreendedorismo, por quê? Empreendedor aproveita todas as oportunidades. Sim. E esse material aqui não ficou de enfeite, não, tá? Mulheres empreendedoras. É o material da Ju. Ju, o que é isso daqui que você me entregou? Ó, é uma apostila, né? Que quando elas adquirem a mentoria, elas recebem essa apostila. Perfeito. Então, nessa apostila, naquele momento que eu falei para vocês sobre inteligência emocional, Certo. tem alguns exercícios para elas fazerem. Então, tem uma parte só de inteligência emocional, tem uma parte só de precificação, né? Olha, E também tem uma parte só de público-alvo, com algumas questões ali iniciais, que nós vamos trabalhando até de acordo também com as aulas. que legal, Ju. Então, assim, esse é o momento jabá. Esse é o momento de entregar. Ju, a gente tá sempre falando aqui, você como professora, como professora, como assim? Não é? Qual que é o seu produto, Ju? Se hoje essas mulheres empreendedoras que ficaram super interessadas Uau. em entender o quê? Cá, quero entender um pouco mais sobre precificação, mas a Ju Sim. também falou ali de inteligência emocional. Tô vendo que tem um Sim. combo. Será que tem mais coisa? Eu Sim. gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse produto e me colocasse também como que essas meninas podem entrar em contato com você, né, para adquirir, Perfeito. onde que elas te seguem. Fala para mim, por favor. O produto, ele é um produto 50% digital, uma parte também é presencial ou online, né, vamos assim dizer. Então, nós temos ali várias aulas gravadas, público-alvo, persona, como publicar, divulgação, todas essas questões. Mas é um curso, eu falo assim, que é um curso muito completo, né? Porque, por exemplo, nós falamos sobre a parte de público-alvo, depois nós falamos sobre a parte de inteligência emocional, né? São 6 dias ali só falando sobre inteligência emocional, são muitos dias, né? Falando ali sobre o mesmo tema. A apostila tem alguns espaços para vocês preencherem também, falando sobre inteligência emocional, algumas crenças que limitaram, alguns locais, né? De repente na sua mente que te travaram e você ainda não sabe. Tem a questão também da precificação, tem 3 modelos dentro do curso sobre precificação. Vocês têm acesso a mim também, seja de maneira presencial ou de maneira online. Temos também 2 cursos bônus que eu gosto bastante, que muitas alunas, quando elas estão começando, elas não conseguem ter, de repente, uma certa visibilidade grande, seja no Instagram ou no Facebook. Também tem acesso a isso, planner, enfim. Mas tem um curso que é um curso como vender no WhatsApp. Que é algo ali, o WhatsApp está na nossa mão o tempo todo,
né? Então, eu ensino também essas alunas como material bônus, como elas podem vender. Então, tem lá 3 modelos, né? Tem um modelo ali de serviço, tem um modelo de produto, não, desculpa, são 2 modelos, o de serviço e o de produto. E alguns scripts também, para vocês estarem vendendo ou estarem aí aumentando, né? De repente, seja como segunda renda ou como renda inicial. Então, tem os scripts também para vocês, desde como criar um grupo, o que eu posso fazer. Tem algo também bem interessante que eu sempre falo para as alunas, que é sobre a questão também da divulgação, né? No caso de produtos, algo que eu também indico para elas fazerem, não fazerem um cartão, mas fazerem às vezes um folder. Por quê? O folder, você tem mais espaço para você falar, às vezes, do que o seu produto. Um exemplo, se for salgado, você pode colocar mais, né, imagens, trabalhar também a questão das imagens, a não ser que seja um produto, um serviço. Aí sim, fazer essa parte dos cartões. E elas já começaram a fazer, e vocês vão ver aí algumas alunas aí, né, que já estão empreendendo, estão fazendo. Mas vocês conseguem me encontrar no Eu Sou Joamaro, Instagram, Facebook. Tem o curso lá disponível para vocês. Tenho certeza que vai ser algo incrível aí para você, de fato, começar a empreender, né? Até o link lá, a nossa bio, Te Ajudo a Empreender em Apenas 2 meses. Então, agora é a hora, quase, né, Natal aí já, né? Eu falo que é o momento que elas não podem perder, né? Aproveitar tudo isso, e independente da cidade, né, do estado até onde esse podcast vai chegar, você pode aí ter acesso. Nós temos também o nosso curso aí online também, tá? E aí, se o seu curso for online, nós enviamos o certificado para você. Se for presencial, vocês podem estar indo lá na associação comercial, que nós teremos aí uma formatura incrível com vocês e para vocês. Que linda! É um curso realmente extremamente completo. Sim. E eu coloco que quem vai iniciar e tá perdida, não tá mais perdida. Tem toda uma linha de raciocínio para ela seguir até chegar na glória, né? Sim, vai passar ali pela luta até chegar na glória da formatura. Mas eu achei muito bacana essa possibilidade do online. Então, assim, gente, sem barreiras. Qualquer independente lugar, né? de onde você esteja do mundo, assistindo a gente, quer ter uma linha de raciocínio realmente completa de como empreender, você está lá para ajudar. Não Perfeito. Algo que eu não disse. Em todas as aulas, você tem acesso a um checklist. Então, muitas vezes, dentro daquilo que você não conseguiu fazer, né? Alguma coisa ali, que eu também tenho esse apoio com elas aí. Tenho acesso também no grupo de WhatsApp, por 2 meses. Então, tem várias coisas aí. Tem toda uma rede de apoio. Toda uma rede de apoio. Para realmente ela aprender. Exatamente. Né? Para realmente ela gerar renda. Olha. Ainda que seja como primeira renda ou como segunda renda, para ela de fato sair do lugar. Às vezes eu falo para elas que o curso não devia chamar Descubra-se, devia chamar Destrave. Destrave e entre dinheiro. E entre dinheiro, exatamente. Mas tem sido algo incrível. Karina, muito obrigada, gostoso. Viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço a sua presença imensamente novamente, viu? Deixa aqui abertas as portas do podcast. Tenho certeza que as meninas vão ver você lá no Instagram, vai ter foto, vai ter stories. Peço para vocês seguirem a Ju, interagirem com ela, não é, Ju? Sim. E também convido vocês a fazerem o quê? A seguirem o podcast Descomplica. Exatamente. Lá no Instagram. Então, aqui na nossa bio, na nossa descrição, tem todos os nossos canais de comunicação. Então, o podcast Descomplica com K, de Karina. A Karina que fala sobre empreendedorismo de maneira descomplicada com vocês. E, Ju, já nesse finalzinho aqui de programa, o que eu quero fazer também? Eu quero falar que tudo que a gente faz, se tem amor, tem resultado. Verdade. Se tem propósito, tem resultado. A colheita vem. E eu falo sempre que a gente tem que todos os dias agradecer pelas pequenas conquistas, porque a gente se frustra com as grandes promessas, com aquelas metas inalcançáveis que a gente coloca na nossa mente. Não, mas e tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já trilhou? Eu falo que a partir que você colocou o pezinho no seu sonho, você já não é a mesma pessoa. Você já melhorou, não é? E eu falo que o sonho da Karina de 14 anos
era ter um podcast. Uau. Na época nem era podcast, né, gente? Era ter um canal no YouTube. Como assim naquele tempo, Karina? Deixa abaixo, novinha, calma. Mas na minha época, na minha adolescência, era ter um canal no YouTube, era ser uma youtuber. E a Karina, de 14 anos, fica extremamente feliz quando ela está aqui apresentando. E sabe por quê, gente? Porque ela queria falar uma frase que todo youtuber fala. Pessoal, esse foi o podcast Descomplica, mais um episódio maravilhoso. Então, eu convido vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda semana tem um episódio novo para vocês. Foi um imenso prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos a essa nova temporada, a essa casa que está lindíssima. E, gente, me aguardem, porque a gente pegou aqui o modo turbo e vocês não têm noção do que tem por vir por aí. E Ju, novamente, muito obrigada. E aquela pergunta clássica, você estava um pouco nervosa no início. Sim. E aí, foi bom pra você? Gente, vocês não têm noção, aqui foi maravilhoso, né? Eu tenho muita vergonha às vezes, mas eu fiquei muito tranquila, né? O espaço é muito acolhedor, você é uma bênção de Deus. Obrigada. Eu só tenho que agradecer mesmo. Nós nos conhecemos totalmente, né? Em reuniões ali. Né? Fazendo network. Olha como é importante. Do network. Sendo empreendedora, né? Exatamente. Nos conectamos ali. Nos conectamos. E eu falei, gente, aquela alegria, né? E ela, no momento, ela começou a falar um pouco da história dela. E eu falei, gente, mas eu gostei dessa moça, né? Depois vamos conversar e tal. E hoje estou aqui nesse podcast maravilhoso. Obrigada. Eu só tenho a agradecer que Deus possa te abençoar. Amém. Cumprir todas as promessas dele sobre a vida de vocês, sobre o seu esposo também. Tenho certeza amor. Que é o início aí de uma nova temporada, que terei outras temporadas e novos projetos. Eu quero voltar aqui também, de repente com alguma aluna, com alguma apoiadora. Também quero estar aqui com você novamente, parcerias, se Deus quiser. Vamos, Parcerias, vamos, né? Porque exatamente. Pra quem não sabe, a Karina também é mentora, exatamente. Né? Tenho, querendo ou não, ali o meu produto chamado Descomplica Insta. Então, você que quer aprender a trabalhar com o seu Instagram, segue lá, @marketingcomkarina. Só vou deixar esse spoiler, só para vocês terem noção do que tem por vir por aí. Mas, Ju, muito obrigada, Deus meu te abençoe, amor. Viu? Obrigada mesmo. Amém, nos abençoe. Amém. Que seja, né, um ano maravilhoso para nós. Não podemos pensar, só tá chegando o finalzinho de ano, não. Tem muita coisa boa para vir por aí. Agora é a melhor parte. Agora que é a melhor parte. Meus amores, um grande beijo. Muito obrigada. Manda um beijo, Ju. Beijo. Até mais. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.